Olá, mais uma gravação do Labirinto, esse novo espaço criado aqui para responder a questões que eu recebo pelo Instagram, pelo YouTube e agora pelo novo site, que dentro do site tem esse blog Labirinto. Hoje a pergunta foi enviada pela Cristina Laranjeira. Oi, Cristina, só dá um oi aí para o pessoal. Oi, Helena. Oi, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam se cuidando. Então, agora eu gostaria que você fizesse sua pergunta de novo, para a gente poder conversar um pouquinho. Pode falar. A minha pergunta, ela vem assim da curiosidade de saber o mais básico, né? Como se dá a psicanálise, como que uma pessoa normal pode obter conhecimento ou saber efetivamente do que se trata. Quando fala assim, análise, né? O que é análise? Quem faz análise? Então, isso às vezes dá um certo ruído, né? Como acontece essa análise para uma pessoa leiga? Como a pessoa pode chegar a saber de como isso acontece, né? O que acontece no Quer dizer seu... assim, o processo de análise, mais ou menos como é, ou o que é uma psicanálise? Não, o que é mesmo a definição mais básica da análise, né? O que acontece? Normalmente as pessoas confundem muito as áreas que a gente chama de psi, né? Psicologia, psicoterapia, psiquiatria e psicanálise. As pessoas acham que são semelhantes ou tanto faz fazer uma como outra, né? Então, tentando falar bem rapidamente, a psiquiatria é uma área médica, né? O médico se forma em medicina e faz uma especialização em psiquiatria e, basicamente, o que ele vai fazer é prescrever medicação para as pessoas que tenham algum problema, digamos que seja realmente necessário uma medicação. Aí cada caso é um caso. Eu não posso dizer depressão precisa medicação. Cada caso é um caso. A gente não pode simplesmente estabelecer daqui, agora, eu dizer para um público que tais coisas precisam medicação. A psicologia está muito interligada com a psicoterapia. Tudo que é da ordem do terapêutico busca a melhora de um sintoma ou a cura de uma doença. Então, não é questão de doença exatamente, mas a psicologia vai se ocupar. Você chega lá no psicólogo e diz assim, eu estou com tais problemas, isso está me deixando mal, eu estou ficando triste, não consigo resolver. Então, esse psicólogo, que é um terapeuta, ele vai dizer para você, então tá, como nós vamos resolver esse problema? Nós, você e o terapeuta. No caso da psicanálise, e deixando claro também, muitos psicólogos são psicanalistas. Nem todos os psicanalistas são psicólogos. E nem todos os psicólogos são necessariamente psicanalistas. A psicanálise requer uma determinada formação que não é a da psicologia. São áreas similares, porém distintas. Na psicanálise, você vai chegar com o mesmo problema. Tais coisas estão me afligindo, eu tenho muita dificuldade com pai, mãe, marido, filhos, e eu estou sofrendo muito. E o psicanalista, ele vai te escutar, fazendo algumas intervenções que levem você mesma a escutar aquilo que é totalmente estranho a nós mesmos, mas que é a nossa essência, que é o inconsciente. Então, a psicanálise, ela é freudiana, a psicologia não é freudiana. A psicanálise, ela é freudiana antes de qualquer coisa. Eu sou psicanalista lacaniana, mas o Lacan pegou o que Freud ensinou e fez vários avanços em relação àquilo que Freud propôs. Mas a base da psicanálise, quem descobriu o inconsciente foi Freud. Então, o inconsciente Freud descobriu escutando que as pessoas era diferente o que elas diziam com relação do que elas
queriam dizer ou fazer. Então, ele foi descobrindo isso por meio de trabalho de escuta mesmo, e aí fundou o que a gente chama hoje de psicanálise. Então, na psicanálise, você vai falar, o psicanalista vai escutar a partir do seu próprio inconsciente, para que é como se entre o psicanalista e o psicanalizando existissem dois inconscientes conversando. Isso não quer dizer que eu fico em transe, não é nada disso, tá? Parece. Não, parece estranho, mas não é. Não, não deve ser. E a minha dúvida também veio da questão de popularizar isso, porque se é uma forma, quer dizer, as pessoas, claro, né, são neuróticas, né, todos, super mega neuróticos, né? São mais. Então, os mais ou não. Mas, assim, como chegar à psicanálise como busca de uma ajuda, que eu acho que é meio por aí, né? No outro, mais terapêutico, a psicanálise sem essa pegada terapêutica, mas como que pode essa coisa ser popularizada? Porque é difícil, né? Se traz benefícios, se vai fazer com que a pessoa se encontre, né? Por que não é mais popularizado? Por que não se tem mais... Eu acho que a psicanálise, durante muitos anos, ela ficou restrita a círculos. Historicamente, ela ficou restrita a círculos. As pessoas que, de alguma maneira, se interessavam, buscavam a psicanálise, outras, além de buscar uma psicanálise para suas próprias questões, se interessaram pelo estudo da psicanálise. Então, veio Freud, e depois veio Lacan, e Lacan reunia aqueles auditórios imensos, com muita gente, para falar de psicanálise. Então, digamos, esses grupos ficaram restritos. Outra coisa que a psicanálise carrega é a questão do jargão, de não falar uma linguagem clara e acessível a todos. Por isso, essa é a minha proposta aqui de tentar falar mais claro. E hoje, assim, eu vejo com muitos bons olhos o que ocorreu na pandemia, porque os psicanalistas saíram da toca e foram falar no público, porque a gente fala nas escolas, fala nos eventos, tem vários eventos, para psicanalistas, para pessoas interessadas já naquilo, que já estudaram. E aí, por exemplo, até quando o público é de estudantes de psicologia, eles não entendem a psicanálise, porque é diferente. Então, até para esse público, para que esses se interessem em fazer uma formação, também é necessário que a gente fale numa linguagem mais acessível. Algumas universidades, elas se dirigem muito, a Universidade de Psicologia se dirigem muito como fundamento, como linha de ensino à psicanálise, mas muitas não. A maioria, eu diria que não. Mas, como você colocou, esse avanço de se divulgar mais a partir da pandemia, que as pessoas tiveram que sair realmente, né? Se expor, conversar. Eu creio até que os psicanalistas atendam, né, isso por via remota agora, já que as pessoas não podem se encontrar. Eu creio que seja um avanço, eu vejo como um avanço e, assim, atitudes como a sua, de querer começar a traduzir para nós, pobres mortais, leigos, né? Porque informação é sempre bem-vinda, né? E se você tem a chance de procurar, né, um caminho como a psicanálise, eu acho muito válido e muito legal, muito bacana. Cristina, é muito comum a psicanálise ser vista como algo elitizado. Então, é caro, sim. É para pessoas com... Mas não é. Não é. A psicanálise, ela é acessível financeiramente e ela é acessível para qualquer classe social. Um psicanalista que
que tem, digamos, bastante domínio da teoria psicanalítica e a sua própria análise, não existe isso, não existe barreira social. Mas, infelizmente, se colocou como algo para um nicho de pessoas Aham. exclusivas. É meio inatingível, né? Assim, você nunca me ouviria falar em psicanálise, porque eu falo na minha escola, nesses eventos, se eu não tivesse começado a falar, não sei se você viu no Instagram Com, ou no YouTube. com certeza, na conversa jornalística, Exato. exatamente. Senão, Então, não. E assim, e você. Nessa popularização, vamos chamar assim, né? A gente começa a ter contato com uma série de coisas, de informações, e você acaba meio que já querendo, né, ser analisado, querendo participar de alguma coisa nesse sentido. Parabéns, Helena. fazer questões, né, sobre você mesmo, aquilo que Exatamente. você ouve, Quando você mas tem isso em aquela coisa. mim. Não, quem é o sujeito, né? O sujeito, quando ele fala, não, e quem está falando aquela coisa, é bem legal, bem legal. Para uma pessoa que goste de ouvir, que tenha sede de conhecimento, é muito legal. Essa oportunidade de falar, né, mais abertamente e tentar Isso, falar sem jargão, faz isso, que muitas pessoas que não tinham a curiosidade passem a ter. Te isso. agradeço muito, muito Eu que agradeço, obrigada por ter estado aqui. Se você tiver outras dúvidas, me manda, mais adiante a gente com grava de certeza. novo. Eu acompanharei o labirinto semanalmente, pelo menos. Obrigada. Tá. Beijo grande. Tem sempre novidade no Beijo. labirinto.